Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, bem curtinho, sabe? Mas que tem um peso, uma força, a força de uma vida inteira de luta. É um verdadeiro grito de resiliência que atravessa os séculos. Bora explorar juntos o poder que está escondido no Salmo 129. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é justamente esta. Será que um texto tão, mas tão antigo consegue mesmo expressar a dor de uma vida inteira? É impressionante, né? Pensar que palavras de milênios atrás ainda batem tão forte, ainda conversam com a gente de um jeito tão visceral. Então, vamos direto para o texto. E olha, ele já começa com tudo, com uma declaração que é coletiva e bem pesada. Quando ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, isso aqui não é sobre uma coisinha que aconteceu ontem. Não, é sobre um sofrimento que não para, que vem desde sempre e que acaba virando parte da identidade de um povo. É como se ele dissesse, ei Israel, todo mundo, venham testemunhar essa história de dor que a gente carrega. Repara só na estrutura disso aqui. A primeira parte se repete, né? Isso reforça essa ideia de uma opressão que não dá trégua, que fica ali, ó, batendo como um martelo. Mas aí vem a virada, a parte crucial. Todavia não prevaleceram contra mim. Puxa, isso é uma declaração de sobrevivência muito forte, muito desafiadora. Tipo, sim, a angústia foi constante, mas a gente não caiu, a gente não foi derrotado. E aí, a gente chega na imagem talvez mais brutal do texto todo. É o ponto máximo da dor. Pensa só, os lavradores araram sobre as minhas costas. É uma violência muito explícita, muito gráfica. A dor deixa de ser só um sentimento e vira algo físico, uma desumanização total. A imagem desses sulcos, sabe, das valas, são cicatrizes que ficam marcadas na pele e, claro, na memória para sempre. E essa metáfora do arado, ela é muito mais profunda do que só a dor física, sabe? Porque arar as costas de alguém é tratar essa pessoa como se fosse um pedaço de terra, um objeto, sem vontade e sem humanidade nenhuma. É a humilhação no seu nível máximo. Aqueles sulcos não são só feridas no corpo, são as marcas que a opressão vai deixando na alma, na identidade coletiva. Mas aí, depois de toda essa escuridão, dessa descrição que é quase difícil de ler de tão pesada, o texto vira a chave. Completamente. É uma mudança de tom, assim, de repente e definitiva. É aquele ponto de virada na história, sabe? Onde a narrativa de sofrimento abre espaço para uma coisa totalmente nova. E olha só qual é a resolução. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. A frase é curta, direta, afiada como uma lâmina. Isso não é um pedido de ajuda, não. É uma afirmação. Já aconteceu. A justiça aqui não é uma ideia abstrata. É uma ação, uma intervenção que liberta na hora. A dinâmica aqui é muito clara e muito poderosa também. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a opressão, os ímpios usando cordas para prender, para controlar, e do outro, a intervenção. Uma força justa que chega e simplesmente corta essas cordas. É uma imagem de libertação que é imediata e total. Aquilo que prendia, puf, acabou, foi rompido de vez. Daí o texto olha para o futuro, com um último desejo. Quando ele diz, sejam confundidos e voltem, isso não é só um grito de vingança, não. É muito mais um desejo profundo por justiça. É torcer para que os planos dos opressores deem totalmente errado. É a esperança de que todo o poder deles simplesmente se desfaça e eles tenham que recuar, sem força nenhuma. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda nos mostra? É uma progressão incrível, né? A gente sai de uma dor que não acaba, passa por uma resiliência que desafia tudo e chega na esperança pela justiça. E isso deixa a gente com aquela pergunta fundamental que esse texto antigo captura de um jeito brilhante. No meio de um sofrimento que parece que nunca vai ter fim, como é que a esperança consegue não só sobreviver, mas até florescer?